O Estado, no modo de produção capitalista, é dominação de classe. A contra-reforma é os trabalhadores, pela sua luta, pela luta de classe, conseguem que o Estado, que é dominação, tenha que fazer alguns consensos. Então, estabelece um patamar de direitos que os trabalhadores não tinham. Contra a reforma do Estado ou contra a reforma de qualquer política social é fazer regredir essas políticas. Essa contratendência hoje, inescapável para os capitais, é se apropriar do fundo público, e por isso todas as reformas, por isso a PEC 241. A arrecadação do orçamento do Estado, basicamente, é sobre impostos e contribuições sociais. O Estado, sempre que ele pode, ele volta a ser pura dominação de classe do capital. O estado de bem-estar social está em completa destruição pelo mundo. Mas então o que é agora? Eu falei, agora é guerra. Sob a FHC, temos a mais dura contra-reforma do Estado. Por quê? Então, Fernando Henrique fez uma grande reestruturação do Estado, uma contra-reforma do Estado, e tudo, ou quase tudo, que tínhamos de fundo público materializado foi privatizado. Fernando Henrique se encarregou de fazer as contra-reformas do Estado do modo clássico e encaminhou na forma de OS, na forma de OCIPs, encaminhou as contra-reformas não clássicas. O que é não clássica nessa perspectiva? É privatizar sem que se entregue a estrutura ou equipamento diretamente. Porque é mais fácil fazer uma privatização não clássica para as políticas sociais do que uma privatização clássica. Fernando Henrique fez isso. Não conseguiu avançar nas contra-reformas das políticas sociais. Se aprovada a PEC 241, ficaríamos 20 anos com o orçamento congelado da educação e da saúde. Os governos petistas se especializaram nas privatizações não clássicas, que é a mais sutil. Sob os governos petistas, a privatização da saúde pública e a privatização da Previdência, mas, sobretudo, da educação, sob Temer, é a Previdência dos servidores públicos, estados e dos municípios, que não têm fundo de pensão, é a saúde nos hospitais de excelência, que são federais e estaduais, e são as universidades, que podem ser privatizadas como privatização não clássica. A burguesia sabia que, para ela, 2013, a presidente em exercício não conseguiu controlar a luta de classe. Então, sai daqui que nós tentaremos. E antes de qualquer erupção da luta de classe voltar a se pôr, nós já transferimos o fundo público, por isso essa acelerada aí de votar a 241. E também porque nós vamos usar a borduna policial de modo mais livre, digamos assim, do que estavam utilizando. Então nós estamos aqui com uma árdua tarefa, que é a de construção de um bloco de resistência que tenha a universidade diretamente na alça de mira dessas forças que orquestram o golpe, que segue seu curso. Porque é na universidade que se organiza a resistência intelectual, o pensamento crítico. Então a Constituição recolhe um capítulo e diz nesse capítulo que são 3 as políticas de seguridade: a Previdência Social, a saúde e a assistência social. A outra grande questão é que foi desvinculado no regime próprio a paridade entre ativos e aposentados. Então, é isso que agora o Temer quer fazer para o regime geral. Dizer o seguinte: vamos desvincular a Previdência do regime geral do salário mínimo. Por quê? Porque, sob os governos petistas, o salário mínimo teve ganhos reais. Quebra da paridade entre ativos e aposentados faz o quê?
faz com que os aposentados do Serviço Público Federal não tenham os mesmos reajustes que têm os ativos. Então, ainda assim, eles fazem, por exemplo, na carreira dos professores, modificações na estrutura da carreira para que os aposentados não acompanhem os ativos. O diagnóstico feito sob o governo Dilma para a Previdência é o diagnóstico que vai ser utilizado, que já está sendo utilizado por Temer para a próxima contrarreforma. No lombo de quem baterá e de que forma? Primeiro, aumento da idade média, porque a demografia brasileira registra um aumento importante da longevidade de homens e mulheres. É preciso que as mulheres também se aposentem, porque vão fazer a igualdade. Olha só que democrático, vai ser 65 para todo mundo. Isso daqui é brutal, porque a média de idade na maioria dos estados do Nordeste para os homens é 66 anos de idade. E, portanto, devemos rever o financiamento, por exemplo, aumentando as alíquotas para todos os servidores públicos, do momento municipal ao momento federal. Os regimes próprios de previdência, tem que se unificar os regimes próprios de previdência. O outro é acabar com as regras, com as diferenças de regras de aposentadoria de homens e mulheres. E, por fim, o último, mexer nas pensões. O capitalismo não deverá ser a última estação da humanidade.